Olá, bem-vindo ao devocional diário Espelho da Alma. No meu canal, Reverendo Silas Andrade Ramos, todos os dias você vai encontrar o seu devocional. Não deixe de fazer o seu devocional. Toda semana também você vai encontrar a palavra pregada na igreja no culto da família. O devocional diário são palavras e reflexões orientadas para vida familiar, vida financeira, trabalho, relacionamento e muito mais. Quero aproveitar e pedir a sua ajuda para que nós possamos divulgar a palavra de Deus. De que forma? Se inscreva no meu canal, ative o sininho, curte e compartilhe também a palavra de Deus. Você pode ser um missionário. Deus abençoe você e tenha um bom devocional hoje de manhã. Um abraço e um beijo no coração. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma ótima quinta-feira a todos vocês. Você aí que está me ouvindo agora e em que algum momento você vai ouvir esse devocional. Eu quero falar um pouquinho hoje com você sobre vida financeira. Esses dias eu estou tratando sobre esses aspectos da vida financeira. E eu gostaria de falar de uma coisa muito importante na prosperidade, na vida financeira, que é o princípio da dimensão pessoal. Crer também é agir. Se praticarmos completamente os princípios espirituais de prosperidade e ficarmos aguardando que algo aconteça, eu vou dizer uma coisa para você, absolutamente nada vai acontecer. Isso não significa que as nossas ações isoladas também vão trazer a prometida prosperidade para as nossas vidas. Não, é necessário nós reunirmos a realidade da fé com a sabedoria. Se não semearmos, como Deus dará o crescimento? Nós semeamos, nós fazemos, nós organizamos, nós planejamos, porque nós cremos que estamos debaixo da boa mão do Senhor. Portanto, a parte do homem é necessária, sobre a qual Deus concede a prosperidade. Um bom exemplo bíblico disso, eu quero falar com você um pouquinho, encontra-se na declaração de Pedro no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do versículo 5 ao 7. Olha o que diz ali Pedro, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E diz o texto que isso eles fazendo, apanharam uma grande quantidade de peixe, que se rompiam as redes. Olha aí, Então fizeram sinais para que os companheiros do outro barco, para ajudá-los, E interessante, mesmo o outro barco ajudando, diz o texto que os dois barcos vieram quase a pique. Pedro era organizado. Como líder de uma cooperativa de pesca, quando dizia um pescador, traga o seu barco para cá, faça isso, o homem obedecia, fazia exatamente aquilo que ele mandava. A melhor hora para pescar, todos sabemos, e qualquer pescador experiente, é na madrugada, E ele cumpre o ritual, ele prepara as redes, ele vai com o barco, ele vai para o mar, ele solta as redes durante a noite. Na madrugada ele vai lá, passa o arrastão é o recolhimento das redes, a retirada da rede no final da madrugada. Mas o que acontece é o seguinte, naquela noite, a empreitada, o resultado havia sido 0. Ele fez tudo certo, porém não pegou nenhum peixinho sequer. A pescaria não havia dado nada. Restava a Pedro então voltar para casa e começar tudo de novo na noite seguinte. Uma lição importante que nós precisamos aprender é que organização por si só não resolve nada. Mas quando Jesus se envolve no problema, aí que está a diferença. É interessante que Jesus, ele ouviu toda a explicação de Pedro. E então, surpreendentemente, presta atenção nisso, surpreendentemente, depois de ouvir toda a explicação, o que Jesus falou? Lance a rede agora. Não estava na hora de pescar. E Pedro poderia dizer, lança o Senhor a rede, Eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. Mas ao contrário, Pedro não fez isso. Pedro, ele disse o seguinte, Ele sabia que Jesus
era a sua cobertura espiritual, né? Jesus deu as instruções e Pedro resolveu obedecer baseado em fé. O que ele disse? Sobre a tua palavra lançarei as redes. E o que aconteceu? Foi necessário envolver 2 barcos para recolher de tanto peixe que apareceu. Naquela hora que seria uma hora imprópria para a pesca, aconteceu o extraordinário. Se organização por si só não resolve, por outro lado, fé sem obediência também não produz absolutamente nada. Não foi Jesus que lançou as redes, não foi Jesus quem dobrou as redes da forma correta, não foi Jesus quem organizou a ida do segundo barco, não. Não foi Jesus quem dividiu as tarefas também. Eu quero dizer uma coisa para você, o seguinte: Jesus cumpriu a sua parte na dimensão espiritual, despertando fé em Pedro, mas Pedro cumpriu a sua parte na dimensão pessoal, organizando para recolher os frutos da fé. Nossa vida financeira é resultado de vivermos de acordo com a vontade de Deus e também de princípios de uma boa administração e fidelidade. Existem 3 dimensões na vida material. Inclui os compromissos com Deus, os compromissos com a nossa própria vida, né? E o nosso compromisso com o próximo. Para aprendermos completamente a boa administração, teremos assim de entender essas 3 dimensões: a dimensão espiritual, a dimensão pessoal e a dimensão coletiva. Eu quero dizer uma coisa para você, gente. Existe o mundo físico e existe o mundo espiritual. O mundo espiritual determina sobre o mundo físico. Quando nós falamos sobre fé e ação, nós estamos falando que o mundo espiritual determina sobre as nossas ações. Mas qual mundo espiritual determina ou é a nossa cobertura espiritual? Nós precisamos estar debaixo do centro da vontade de Deus, pois aí a palavra e as ordenanças de Deus, debaixo da nossa obediência, vai produzir resultados extraordinários. Eu quero desafiar você, dentro da sua vida financeira, primeiro a crer. Crer naquilo que Jesus diz para você sobre princípios que devem ser obedecidos. Sobre a nossa própria vida, sobre a vida do próximo e sobre a dimensão espiritual. E segundo, obedecer. Talvez você fale assim: mas eu já fiz tudo, eu já fiz o que tinha que ser feito, eu já isso, eu já aquilo. Não está no momento de pensar nessa situação. Lembre-se, Pedro tinha feito tudo da forma correta, mas mesmo assim ele dependia da dimensão espiritual. O que aconteceu na vida de Pedro na hora que não deveria acontecer foi porque ele resolveu exercer fé, porque ele sabia que por mais que nós temos o nosso trabalho, nós precisamos depender da ação sobrenatural de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Não é assim? Porque eu creio que existe uma mão poderosa sobre a minha vida, eu vou lançar a rede no momento em que Jesus manda e eu vou obedecer os seus princípios. Nesse momento eu gostaria de fazer uma oração com você, para que o nosso coração possa estar inclinado a obedecer, mas que nós também possamos assumir a nossa responsabilidade pessoal de estarmos prontos com todos os nossos aparatos humanos para receber a bênção de Deus. Existem muitas pessoas que não são abençoadas porque elas não estão prontas para receber a bênção de Deus. São letárgicas, são lentas, são preguiçosas, não acorda de manhã, não faz o trabalho com excelência, não se prepara, não planeja. E aí, como que Deus vai abençoar? Deus não é incoerente. Vamos orar nesse momento. Pai querido e amado, quero colocar diante da Tua presença a vida dos Teus filhos. E como Pedro, nesse ato de fé, disse: sobre a Tua palavra lançarei a rede. Nós dizemos, ó Pai, essa manhã de quinta-feira, sobre a Tua palavra,
nós vamos fazer o nosso melhor, nós vamos fazer com excelência, nós vamos dedicar a nossa melhor energia, a nossa melhor sabedoria, nós vamos buscar, mas nós também vamos obedecer os seus princípios. E pela fé, nós nesse dia colocamos o nosso trabalho, que é uma expressão da nossa espiritualidade, sobre as tuas mãos. E sobre a tua palavra nós lançamos a rede, nós saímos, nós fazemos, porque cremos que o Senhor vai edificar. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor derrame a graça dele sobre a sua vida nesse dia e que você colha bons frutos da obediência e de um coração inclinado a obedecer. Uma ótima quinta-feira para você e nós nos encontramos amanhã, em nome de Jesus.